Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu venho responder a pergunta de um dos inscritos do canal. Aqueles que acompanham o canal Frater sabem que de vez em quando eu seleciono algumas perguntas que os inscritos fazem, né? E faço o vídeo especificamente para poder tratar a pergunta em questão de uma maneira mais completa possível, né? E o inscrito Luiz Felipe, que é um inscrito até que recente do canal, mas bastante participativo, né? Ele tem participado inclusive das comunidades do canal Frater. E na live anterior a essa, ele fez uma pergunta muito interessante e eu estou aqui para ajudá-lo a compreender esse raciocínio que ele abordou na pergunta que ele fez, né? Então, se vocês ficaram curiosos para saber essa pergunta dele e quiserem saber a resposta que o canal Frater vai dar para ele, continuem no canal que eu vou passar a vinheta e logo logo estou de volta, ok? Não saiam daí. Bom, galera, como eu disse, eu já estou de volta. A vinheta passou rapidinho. É só alguns segundinhos, né? Eu espero que vocês estejam gostando dessa parte de eu estar melhorando a entrada do canal, né? Devagar. Como eu disse para vocês, enquanto eu não encontro outro avatar, né? E outra forma de representar, né, por intermédio da simbologia, o autismo, a maneira que eu vi mais perfeita de simbolizar é por intermédio do avatar de Krishna, que é a filosofia mais próxima que eu encontrei para definir
toda a questão da personalização do autismo, tá? É a mais completa e mais próxima e mais perfeita que eu já vi, tá? É muito agradável, sabe? É uma filosofia assim muito condizente, tá? Ela não tem nenhum aspecto negativo, né, em relação a até em questão de crenças, né? Ela não possui nenhum aspecto negativo e só possui positividades, né? Então eu estou gostando bastante, mas como o canal Frater ele é um canal aberto, né? Ele aceita opiniões, né? E você pode também ajudar a formar as opiniões e trazer algumas sugestões também de mudanças de repente, tá? Bom, então vamos lá para a pergunta que o Luiz Felipe fez. Antes de mais nada, eu queria mostrar aqui o canal do Felipe, tá? Do Luiz Felipe, né? Eu tenho uma janela aberta aqui. Aqui já aparece o canal dele, tá vendo? Vocês quando entrarem no canal dele, o canal dele é assim que aparece, tá? É um canal muito completo, tá? Eu tava dando uma observada no canal dele. Como eu disse para vocês, eu sempre participo, né? Eu sempre procuro visitar o canal dos meus inscritos, né? Os que se inscrevem no canal Frater, eu faço essas visitas com frequência. É claro que os mais visitados são aqueles que acabam participando das lives, porque às vezes eles fazem perguntas, às vezes eles estão ali presentes e ajuda a gente a lembrar, né? Ou então dá até uma ideia para a gente fazer uma matéria, como no caso do Luiz Felipe, que foi muito bacana porque ele fez uma pergunta muito interessante, né? Então, assim, se você digitar Luiz Felipe, deve aparecer muitos Luiz Felipe pelo YouTube, né? Porque é um nome que tem por aí afora, né? Mas o Luiz Felipe dele é escrito, né? O nome dele com acento no i. Então, se vocês não encontrarem o canal dele, é só vocês procurarem no próprio canal Frater, né? Se vocês forem inscritos do canal Frater, procurar lá o Luiz Felipe, né, no canal Frater, que vocês vão encontrar. Ou até mesmo alguma mensagem dele, porque ele sempre está mandando mensagem nos vídeos, né? Então, se vocês quiserem adicionar mais esse canal à sua lista de parceiros aí do YouTube, eu garanto para vocês que vai ser uma grande parceria. Bom, o Luiz Felipe, na live anterior que eu estava fazendo, né, eu estava fazendo online. Essa live aqui eu não estou fazendo online, né, é uma gravação, então ela vai ser passada como estreia para vocês, né, no dia posterior. Mas a parte boa de eu fazer estreia é que eu posso entrar depois e eu não vou ficar me preocupando com a gravação porque já está pré-gravado, então eu consigo interagir com vocês, né? O conteúdo acaba sendo o mesmo. Então eu estava fazendo a live, né, online, e eu não conseguia de certa forma interagir porque eu tinha que ficar prestando atenção nas câmeras e tal, né? E o Luiz Felipe fez essa pergunta e como eu sempre faço eu dou uma ida no stream, né? É, e visito a página do YouTube para ver como é que tá ficando, né? E se alguém fez uma pergunta, eu sempre dou uma olhadinha lá para ver se os inscritos estão perguntando alguma coisa, né? E tava lá a pergunta do Luiz Felipe, ele falou que ele não podia ficar muito tempo no canal, né? Mas ele deixou a pergunta. E a pergunta dele foi a seguinte: ele queria saber, né, se uma pessoa que não tem conhecimento de que uma coisa é errada e de repente ela vem cometer, né, essa coisa, se isso depois não causa um problema psicológico nela, né? É uma pergunta muito bem feita, né? Porque a base de tudo que nós vivemos é baseado nessa questão do erro e do acerto, né? A questão do erro e do acerto, da verdade e da mentira, do falso e do verdadeiro, né? O falso e o real, o certo e o falso, né? São temáticas que a humanidade sempre vem pontuando desde épocas milenares, né? A gente percebe que a questão da verdade, inclusive eu tenho um tema no canal Frater, na comunidade, que é justamente sobre a verdade, para saber se o autista ele considera a verdade como algo suficiente, né?
até mesmo no quesito viver, né? Porque tem pessoas que elas precisam entender o que é verdade e tem pessoas que, independentemente de entenderem ou não, elas abordam a importância da verdade e a seguem sem nenhum padrão cognitivo, né? Sem entender sua filosofia, a sua construção, de que época que data a sua consideração na literatura, né? E no comportamento humano mesmo, né? Então, assim, dá pra gente desmistificar algumas coisas, né? Por essa pergunta que o Luiz Felipe fez, né? Então, repetindo a pergunta que ele fez, ele disse assim: se uma pessoa não sabe que uma coisa é errada, né? E ela vai lá e comete isso, depois ela não fica com problemas psicológicos. O que acontece? O ser humano ele vai fazer isso naturalmente, tá? Ele vai cometer erros naturalmente na natureza. Ele não sabe, por exemplo, que a chama queima a mão dele e ele vai precisar se aproximar uma vez da chama para perceber que isso acontece e vai ter que conviver com aquele erro da aproximação. O que acontece hoje com o problema psicológico, né? O problema psicológico ele é uma criação humana, né? Ele é em decorrência da criação humana, né? E essa é uma temática muito interessante dentro do autismo, porque inclusive coloca o tema autismo, né? O significado do autismo como uma questão oriunda dessa temática de repente, né? Porque se do comportamento humano e das criações humanas é decorrente diversos tipos de problemas sociais e psicológicos, por que não seria, né, de certa forma, um problema ocasionado, né? O autismo não seria um problema ocasionado como consequência dessa temática social e humanizada, né? Por conta dos seus vários problemas sociais e vários problemas psicológicos que ocasionam as pessoas, né? O que acontece é que o ser humano ele não tem controle da quantidade de temáticas e problemas psicológicos e problemas sociais que ele próprio vem causando uns aos outros, né? Então isso data de longas datas, né? Na verdade, porque são temáticas que vêm e desaparecem, né? O ser humano vem com uma filosofia, por exemplo, de uma porção de éticas sociais, mas de repente 70% da população cumpre a ética, outros 30% não cumpre, acaba ficando por isso mesmo. Vem outra geração e todo mundo esquece dos 70% e dos 30% e tem que reiniciar de novo um novo estilo, uma nova era, né, e uma nova geração, né? Então as temáticas como eu tenho abordado, esse tema ele está em um dos vídeos que eu gravei, que é se o autista sente mágoa, né? Eu abordei muito sobre isso, né? Inclusive dei uma palhinha sobre o fato de passar geração, vir geração, né? E as coisas continuarem sendo tal como elas são, né? É como se fosse uma ordem natural, né? É como se fosse uma determinação da natureza, que alguns seres humanos precisam acatar algumas coisas, mas depois aquela geração passa e a outra nem sabe por onde começam os princípios, né? Então é tudo uma questão de princípio filosófico, né? E hoje a disciplina filosofia ela não está presente em todas as escolas, né? Então a gente carece muito desses rudimentos e quando elas estão presentes nas escolas, elas não estão presentes em seu conteúdo fidedigno, né? Aquele primórdio, aquele conteúdo que ele não é alterado, né? Às vezes o conteúdo ele é muito tendencioso ou ele não possui tendência de certa forma pelo professor, mas de certa forma ele acaba distorcendo muita coisa, né? Por isso que eu tento, na medida do possível, trazer um conteúdo o mais próximo possível do cunho teológico ou filosofal dos primórdios, né? De como, por exemplo, Platão pensava,
de como Aristóteles pensava, Sócrates pensava, e não tentando interpretá-los, né? Mas procurando trazer uma imagem ou um significado fidedigno, o mais próximo possível, para que a gente consiga entender o que eles queriam dizer, né? Com suas ideologias, né? De construção de Estado, né? E de construção social. Então, o que eu posso dizer, pela experiência que eu tenho nessa questão do autismo, é que a colocação do Luiz Felipe é uma colocação que abrange, né, abrange para nós várias vertentes, né? A gente precisa remontar uma estrutura do pensamento para poder exemplificar o significado, por exemplo, de uma politização comportamental. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, do que o Luiz Felipe falou e do que pode acontecer, por exemplo, né, de problema social. O Luiz Felipe diz assim: uma pessoa erra e ela não sabe que era errado, mas aí depois ela fica martelando na cabeça dela. Bom, peraí, vejamos. Ela vai martelar na cabeça dela porque alguém vai apontar esse erro. Quem é o apontador do erro, né? Quando é o autista e a natureza, o ser humano não autista e a natureza, ninguém vai apontar o erro senão a própria natureza. Então a natureza dirá: aquele calor é quente, né? É muito quente, muito mais quente se você se aproximar. Olha, você se queimou. Então ele não vai ter problema psicológico, ele vai ter um conhecimento, ele vai ter se aproximado, visto que é quente, né? E depois ele vai se distanciar e absorver aquele conhecimento. Diferentemente do que acontece, por exemplo, quando uma pessoa diz para você: olha, é uma regra aqui nesse local de trabalho e você não pode fazer isso, porque eu estou determinando que você não faça isso. Só que dessa determinação necessita todo o conhecimento da cultura do local. E quando você acaba de entrar naquele local, embora exista uma determinação, você não tem a interação direta com a natureza das coisas, que acontece dos eventos. É como a pessoa dizer: olha, aquele fogo ali queima, só que você não sabe, não tem noção de distanciamento, você não tem noção, por exemplo, queima como, né? Ou por que que queima, né? Você não tem noção de química. Então, uma pessoa deveria te dar as informações primeiro, todas as informações, os cursos, né? Explicar para você a química, fazer uma visita de aproximação do fogo para você sentir que a aproximação esquenta mesmo ou não, né? Mais ou menos assim. Então, na verdade, quando parte do ser humano, né? Aí é que está o problema psicológico, né? Quando parte da humanização. O ser humano, como eu sempre friso aqui no canal Frater, né? O ser humano, ele complica as coisas, né? Por que que ele complica? Porque ele quer extrair da natureza um conhecimento que ele diz que tem, né? Se você pegar, por exemplo, grandes físicos hoje da era moderna, muitos deles não se importam tanto de dizer que foram outros físicos do passado que disseram, ou até mesmo outros filósofos. Tem pessoas que nem sabem, por exemplo, que muito do que nós temos hoje sobre interação de núcleo atômico foram grandes filósofos do passado que começaram esse pensamento. E tem muitos físicos ganhando prêmios, né, premiações, e quando eles fazem discursos, né, nas mídias ou nos jornais, né, eles nem citam esses grandes mestres da educação, né? Então eu percebo assim, né? Essa falta assim de estruturação, né? Bom, mas então vamos lá para o nosso lema aqui, né? Na visão aqui do canal Frater, né? O problema começa, né? O problema psicológico começa quando o ser humano ele tenta estruturar esse conhecimento. Ele traz da natureza o conhecimento e diz: olha, eu possuo agora o conhecimento, eu sou detentor agora dessa sabedoria, né? E como eu disse para vocês, o autista, ele é o exemplo mais fidedigno que nós temos na sociedade de que o conhecimento, né,
ele é muito proximal, né? Ele é muito próximo e muito interativo com a nossa essência, né? Então nós estamos em contato com a natureza e nós somos capazes de aurir esse conhecimento, né? Com alguns empurrãozinhos, lógico, dos nossos antepassados, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, que vão passar um conhecimento de geração para geração. Hoje nas academias, né, nas faculdades, nas escolas, o conhecimento de geração para geração, ele é muito considerado, né? Tanto é que quando nós vamos fazer uma pesquisa acadêmica, né, a gente considera muito aquela pessoa que está na lavoura e que tem um amplo conhecimento, né, de plantio, tem um amplo conhecimento da terra, tem um amplo conhecimento do material de trabalho que ela utiliza de gerações a gerações, né? Então, tudo é levado em consideração, até mesmo porque as faculdades, geralmente elas se chamam Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Então, a filosofia ela vem em primeiro lugar, né? É uma faculdade de pensamentos. Depois, esses pensamentos, eles se tornam ciências. E depois a gente constrói a linguística, né? Constrói a simbologia. Então, por final, para fazer um fechamento, ciências e letras. Então a gente forma aquele pensamento, forma aquela simbologia, né? Constrói, né? Aquela assimilação mais elaborada e complexa, que por final significa a capacidade, né? A faculdade nada mais é do que o exercício, né? Exercitar nossas capacidades, né? Para a gente se tornar alguém capaz, né? De transmitir um conhecimento ou de repente realizar um feito por intermédio de estudos que foram feitos seguros e fidedignos de que aquilo é um conhecimento humanitário, cultural, de geração para geração, né? E aprimorado de geração para geração, tá? Então, pessoal, a pergunta eu achei muito bem feita pelo Luiz Felipe. Achei uma pergunta que remete a muita coisa, né? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre o assunto, né? Porque essa é uma grande temática, como eu disse assim, você está num ambiente de trabalho, por exemplo, e você não conhece, alguém disse para você, ó, nesse ambiente de trabalho aqui, eu não quero que você cometa essas coisas porque eu já sei que isso é errado e eu estou dizendo para você não fazer isso. Só que, como eu disse para vocês, essa pessoa que é neutra, né, que ela entrou neutra no ambiente, às vezes ela acabou de entrar e aquela pessoa que está dizendo para ela, ela tem 30 anos que ela trabalha com aquilo, né, numa lavoura, de repente, né, ela trabalha assim, de repente, de engenheiro agrônomo. Aí você vai lá no ambiente de trabalho, né, você acabou de conhecer, acabou de tomar parte daquele conhecimento, aí você vai pegar o trator, na primeira vez que você vai pegar o trator já morre, você liga ele errado, ele tomba, ou acontece vários erros, você passa por cima de locais que não pode passar, e você vai ficar constrangido, como o próprio Luiz Felipe colocou. Quando você voltar para casa, né, bater seu ponto no ambiente de trabalho, voltar para casa, você vai se lembrar daquele chefe que ficava apontando para você, você errou, você cometeu esse erro, você é falho, você é uma pessoa errante. E isso, logicamente, que nem o Luiz Felipe falou, vai ocasionar na sua mente uma série de problemas psicológicos, né? Por quê? Porque uma série de coisas foram desconsideradas, né? Uma série de questões filosóficas, culturais, acadêmicas foram desconsideradas, né? Antes de você entrar num ambiente, você tem que sentir um clima de adaptação nesse ambiente, né? É claro que para muitas pessoas que desconsideram o conhecimento, né? Desconsideram a importância do estudo, essas pessoas acham tudo isso uma babaquice, né? Porque o que elas querem é que você trabalhe para poder produzir, para ela poder aquilo que elas determinam para ela poder lucrar, né? Só que o que essas pessoas às vezes não percebem é que o lucro ele não é um resultado apenas daquilo que você está angariando financeiramente, né? Mas o lucro, ele é o conjunto, ele é quando você consegue lucrar também com o complemento, né? De uma estruturação
né, e um vínculo de pessoas integradas, e esse vínculo ele pode ser sustentável, ele se torna sustentável, né, ao longo da geração, porque de repente amanhã ou depois, se você não conseguir dar conta do negócio, essas pessoas que estão vinculadas ali, elas são coerdeiras de tudo aquilo que você criou. Então você tem um compromisso como uma pessoa é, mantenedora de uma informação, né? Você tem um compromisso, né, de ser uma pessoa mentora também e transpassar e multiplicar essas informações para uma próxima geração que está vindo. E amanhã ou depois essa próxima geração pode manter essas coisas sustentáveis, né? Então a sustentabilidade ela nada mais é do que isso. Ela nada mais é do que pessoas muito bem preparadas, pessoas harmonicamente, né? É, harmonicamente sintonizadas a um negócio, a uma relação social. Então o que acontece muitas vezes é a passagem por cima de um monte de princípios humanos, de um monte de princípios éticos, de um monte de princípios educacionais, de conceitos primordiais da natureza, de conceitos primordiais cognitivos, né, humanos, né? Então, a pergunta do Luiz Felipe ela é muito profunda, né? Ela remete a isso, porque realmente você vai trabalhar no segundo dia, aí você vai se topar de novo com esse patrão. O patrão vai falar para você: olha, não quero que você cometa isso, você cometeu o erro ontem, não quero que você cometa de novo. Aí depois você vai cometer de novo, isso é óbvio, né? A partir do momento que ele só diz isso, eu quero, eu quero, eu quero, né? É lógico que a pessoa vai cometer o erro. Isso é tão óbvio hoje na ciência, né? Tanto na ciência comportamental, né? Na psicologia, dentro da medicina mesmo, isso já é tão óbvio, né? Porque isso é resultado de uma coação, né? De medo, né? De uma imposição de medo, de constrangimentos, né? Então você vai ficar acuado, você vai ficar com tanto medo de errar, mas tanto medo de errar que você vai errar, né? Você vai cometer aquele erro, porque você já está com medo, você já internalizou o resultado daquilo, né? Então você não conseguiu internalizar o resultado do que seria, por exemplo, ter a ciência, a plena ciência, né? E estar em conformidade com todo o conhecimento, né? Você não conseguiu internalizar isso, né? Então, a partir do momento que é uma instituição que te emprega, ou a partir do momento que você tem isso até dentro do seu lar, né? Um pai ditador, uma mãe ditadora, ou um parente ditador que não é seu pai, mas cuida de você, ou você é ditador em alguma situação, você vai notar essas coisas, né? Esses problemas psicológicos que vão sendo desenvolvidos, né? E eles se desenvolvem sim, tá? Eles se desenvolvem, pessoal. São problemas que ficam ali. É, eles são singelos, né? Dá a impressão de que não aconteceu. O simples fato de uma pessoa te barrar, o simples fato de uma pessoa chamar a sua atenção, o simples fato de uma pessoa cortar um processo educacional, né? Uma experiência que você está passando, ou o simples fato de uma pessoa não saber complementar, não saber pegar na sua mão, né? Isso ocasiona, de certa forma, problemas psicológicos, né? Até nós podemos até entender no próprio desenvolvimento de uma criança, aqueles que têm filhos, né? Quando você chama a atenção de um filho, imediatamente ele fica acuado, imediatamente ele já muda o semblante dele para um semblante triste, né? Isso é a demonstração, né, de que houve um acuamento, né? De que houve ali uma covardia, né? Eu disse não e é não, né? Quando na verdade a criança ela não tinha ainda uma preparação para entender o todo. E a gente, se nós tivéssemos a experiência, por exemplo, de passar isso, né, de uma maneira totalitária, o conhecimento, da mesma forma que você entende uma coisa perigosa como natural, ela também entenderia, né? Mas nós, como somos protetores, né, nós temos que proteger a criança e procurar
não ocasionar esse constrangimento até que ela consiga compreender, né? E isso é um grande desafio, né? O desafio hoje, inclusive das escolas, né? Do Ministério da Educação. É um desafio muito grande, né? A educação não é algo tão fácil assim quanto parece, né? E ela é um agente de transformação, então nós vamos trabalhando conforme ela vai acontecendo, conforme a educação vai se transformando, né? Então é tudo muito é, curioso, né? Esse tema ele é tão curioso que dá para a gente ir se aprofundando e trazendo informações, né? Então assim, eu vou parar por aqui nesse tema, né? Porque eu já estou aqui com 30 minutos de live, né? Eu poderia me prolongar, mas pode ser que amanhã ou depois tenha uma segunda etapa esse tema, né? Porque é um tema que abrange muita coisa, dá para eu trazer muito conteúdo, né? Eu consigo trazer, remeter o pensamento de alguns filósofos para esse tema, né? O que uns filósofos diziam. Ou eu posso também, nas próximas lives que eu for publicar, né? Ou nas próximas estreias, dar uma palhinha, né? Eu sempre vou estar citando, de repente, a pergunta do Luiz Felipe, né? E dar uma palhinha no meio da live, trazendo o conhecimento que eu estou aplicando na live para complementar a pergunta do Luiz Felipe, né? E assim a gente vai aprendendo juntamente. Eu queria fazer um agradecimento ao Luiz Felipe pela pergunta. A pergunta foi maravilhosa, né? Você pode ver que rendeu muito, né? E em resumo, né? Para aqueles que estão chegando agora na live, a pergunta ela parece simples, né? Por exemplo, eu não tenho, eu não, ninguém nasce sabendo, né? Eu não nasci sabendo. Seria mais ou menos essa ideia. Então eu vou errar, vou cometer um erro, uma pessoa vai dizer para mim que eu errei, né? Vai dizer assim, ó, isso daí é errado, você cometeu um erro, você é um violador. Ela vai falar para você, né? Aí entra naquela ideia. Se todos nós não nascemos sabendo, aquela pessoa que disse isso para você, ela também cometeu vários erros, né? Mas cabe a ela, né, apenas a acusação que você do erro que você cometeu, né? E o erro que ela comete fica oculto, né? Então o que causa muito esses atritos sociais, né? E o que ocasiona muito esses problemas que o Luiz Felipe perguntou se a pessoa terá e ela tem, é justamente por isso, né? Pela desconsideração, né? A desconsideração dos problemas de quem está acusando e a transferência, né? A terceirização do problema para aquele que está sendo acusado. Então isso tem um nome, né? Isso daí se chama violação humana, né? Quando você viola é, os direitos humanos, né? Para você acusar aquela pessoa, terceirizar a sua culpa para enfatizar a culpa apenas em uma pessoa que você está apontando o dedo, né? Então isso para aqueles que não sabem é uma coisa muito feia de se fazer e quando você faz isso você está degradando o seu país, né? Você está degradando a educação. Você está ocasionando assim um crime à educação, né? Porque a educação ela não é isso, né? Hoje essa é uma maneira muito primitiva de lidar, né? Procurar um culpado, terceirizar uma culpa, né? Dizer assim, olha, eu disse, eu quero assim, pronto e acabou, né? Quando na verdade você deveria orientar, né? Falar assim, olha, gente, vamos fazer dessa forma, né? Eu sei que tem como nós cometermos erros, né? Porque além de nós sermos falhos, não tem como a gente seguir, né? Sem cometer erros a vida toda, né? E numa linha toda, mas a gente vai procurar, na medida do possível, não cometer, né? E ter um padrão aí de um padrão seguro, né? Se nós queremos um resultado lá na frente, a gente tem um padrão mais próximo, né, possível dos acertos, né? Então a gente tem como fazer uma estatística disso para a gente ficar o mais próximo possível de um nível aceitável, né, de erros, né? E não cometer muitos erros e não deixar os erros ficar fazendo parte do comum. Então é uma ideia
de tentarmos nos aproximar. E por que isso é de certa forma aceitável na humanidade? Porque o ser humano, como os filósofos antigos diziam, ele é dotado de um duplo compromisso. Ele não é uma força ativa da natureza que possui todo o significado totalitário da verdade presente nas coisas. Então, à medida que ele absorve essa verdade presente nas coisas, ele vai colocar em prática dentro de um mundo irreal que ele cria, que é um mundo humanizado. O mundo humanizado ele não faz de certa forma parte da natureza, porque foi um mundo que o homem criou como se ele fosse o centro do universo. E o homem cria esse mundo para que ele consiga sentir as maravilhas que ele coleta da natureza e transferir para o convívio dele. Então ele vai pegar, por exemplo, o aquecimento de uma água, transferir para um chuveiro e dizer, olha, se eu transferir para o chuveiro eu vou sentir o prazer de tomar um banho quente. Mas na verdade esse conhecimento estava na natureza, né? Muitos primatas, eles tomam banho perto de regiões vulcânicas, né? Porque eles sabem que a água é quente naquelas regiões. Então, assim, o conhecimento está na natureza. O homem ele tenta absorver o conhecimento para ele poder desfrutar um pouco mais da vida. Só que esse desfrutamento, às vezes, ele ocasiona centenas de problemas psicológicos, como o Luiz Felipe comentou, justamente porque o homem ele é falho, né? Então, às vezes, ele vai coletar o conhecimento de outro homem, quando na verdade ele deveria coletar da natureza. Então, vira aquele telefone sem fio. Eu falo uma palavra para você, a quinta pessoa que ouve aquela palavra no ouvido vai entender outra completamente diferente, né? Então, quando você recebe conhecimento do próprio ser humano e não coleta da natureza, pode-se dizer que você é uma pessoa mais propensa a cometer erros. Então, se você entrar numa corporação, por exemplo, numa empresa, e você receber uma instrução apenas humanizada, né? Sem você conhecer o local de verdade, né? Sem você conhecer a estrutura do pensamento que originou, né? Aquela cultura, aquele procedimento, né? Aquele costume, você não vai ter a resposta fidedigna daquilo que você precisa, né? Para você poder não cometer o erro ou ficar mais longe de cometer esse erro. Então, se você coletar a informação simplesmente, eu não devo fazer porque alguém não quer, uma hora alguém vai cometer esse erro. Isso é fatal, né? Então, tendo esses conhecimentos, né? Principalmente o psicólogo tendo esses conhecimentos, ele vai poder ter uma condição a mais de ajudar as pessoas que cometem esses erros e ficam constrangidas, falam, poxa, eu sou uma pessoa violadora, eu sou uma pessoa errada, eu sou uma pessoa que disseram para eu não cometer esse erro e eu cometi, né? Mas essa pessoa precisa entender que aquela pessoa que a acusou, né? É uma pessoa que passou por cima de uma série de princípios humanos, né? De princípios da natureza mesmo, né? Que o princípio da natureza é você aprender de uma maneira correta as coisas, né? E não por imposição ou ditadura, ok? Então eu espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta do Luiz Felipe, né? Quero parabenizar o canal do Luiz Felipe. Peço para vocês se inscreverem no canal dele, né? Continue acompanhando o canal Frater, né? Se você quiser um dia participar de uma podcast aqui, ou que o seu canal seja divulgado assim como o canal do Felipe está sendo hoje, divulgado hoje, é só você participar das lives, é só você entrar em contato com o canal Frater através do WhatsApp ou através da mensagem no chat, que eu vendo a mensagem eu entrarei em contato com você, a gente marca um dia para se falar no WhatsApp e você passa a entender como que funciona essas parcerias. Quem sabe amanhã ou depois você não possa se tornar um mantenedor do canal Frater, né? Um ajudador, né? Uma pessoa que é membro do canal Frater, um formador de opinião, ou de repente ter até um trabalho publicado aqui com a gente, ok? Então eu conto com a sua colaboração. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que têm casos de autismo no lar, né?
faça a sua ação de caridade, a sua ação fraterna, né? E agora eu já estou me despedindo de vocês e eu espero vocês, né? Encarecidamente eu conto com essa presença, essa ajuda e espero vocês sempre nas próximas lives e estreias, ok? Então fiquem com a vinheta final. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.
是一个